Aleluias, glória a Jesus. Senhor Deus, querido, eterno e soberano Pai, Deus de toda honra, de toda glória, Deus de todo poder do céu e na terra. Pai, neste momento aqui na Tua presença eu me encontro, Deus, com as minhas fraquezas, com os meus pecados. Senhor Deus, que o Senhor está com as mãos estendidas agora para fazer o Teu milagre em nossas vidas. Pai, eu sei que nós não merecemos, porque somos tão grandes pecadores, tão grandes falhos na presença do Senhor. São tão pequenos como nós somos, falho ainda, pecador, mas sabemos que o Senhor, aleluia, ainda é capaz de perdoar nossos pecados. Meu Deus, neste momento aqui, eu Deus, venho te agradecer a Ti, venho agradecer a Ti por tudo, por essa oportunidade. Agradeço ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem provado para mim, tem me dado, tem me entregado. Te agradeço pelas provas, pelas lutas. Sei, ó Deus, que a cada uma vencido, o Senhor venceu por mim. Não fui eu que venci, mas o Senhor venceu elas. Pai, eu sei, meu Deus, com as minhas fraquezas, sozinho eu sou incapaz de vencer uma prova sequer. Meu Deus, abençoe aqui, aleluias, o Gabriel, filho da nossa irmã Solange. Visite ele agora, Senhor. O Senhor venha dar a bênção. Eu não sei o que ele necessita, nem preciso saber, porque eu sei que eu não sou capaz de fazer muita coisa por ele. Mas eu sei que sim, o Senhor pode. O Senhor pode fazer algo na vida do Gabriel nessa noite. Ó Deus querido, ó Deus amado. Abençoe cada um que tem pedido oração. Nossa irmã também que entrou aqui, ela pediu para mim orar pela família dela. Que o Senhor visite agora a família, Senhor. Aqui no Kauai, todos os amigos, familiares que no TikTok estão em Tuas mãos. Abençoe, meu Deus, aqui também no Facebook, nós estamos agora, no Instagram. Vem abençoar cada um, meu Deus. Toma em Tuas mãos também, Jesus, a minha esposa. Já vem abençoar nesta noite, irmã, a Tua paz, Tua misericórdia. Meu sogro, a minha sogra, as minhas cunhadas, os maridos, os filhos, venham visitar nesta hora. Pai, toma em Tuas mãos, meus entes queridos, meu pai e minha mãe. Visite eles agora, Senhor, dê a bênção para eles. Visite agora, ó Deus, os meus irmãos, as minhas irmãs. Traga a bênção para eles nesta hora. No nome do Senhor Jesus. Abençoe, Pai querido Lucas Moraes. Visite ele agora, Senhor, nessa plataforma, a família dele. Todos, Senhor, os meus entes queridos, estão em Tuas mãos. Que nessa noite o Senhor possa, Pai, nos trazer uma paz interior. Uma paz interior. Porque sabemos que se nós tivermos a paz interior, nós vencemos, aleluia, a guerra exterior. Nós vencemos as guerras exterior que estão ao nosso redor. Pedimos ao Senhor a paz interior nesta noite, Jesus. Interior nesta noite, Jesus. Como o Senhor tinha paz. Como o Senhor disse, aleluia, que a paz esteja convosco. Como o Senhor estava orando ali no jardim, o Senhor disse, aleluia, Pai, passa de mim este cálice. Em paz o Senhor estava orando naquela noite. Senhor,
Receba, meu Pai. Receba, meu Deus, este simples clamor agora em teu trono. No nome do Senhor Jesus. X5. Viva o melhor do futuro agora. Aleluias, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, queridos amigos, irmãos aqui das plataformas Facebook, Kawaii, TikTok e Instagram. Estamos nesta noite para juntos nós meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Aleluia, não tem conhecimento nem sabedoria, mas tem, aleluias, aquilo que o Senhor disse. Abre a sua boca e eu colocarei em palavra. E nesta noite nós vamos meditar no capítulo 18 do Evangelho do Dr. Lucas. Aleluias. E no versículo 1. E contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus estava ali falando com seus discípulos e com aquela multidão que acompanhava. E ele ensinando deveres de nós estar sempre orando, de nós estar sempre ligado. Mesmo quando você está angustiado, você está abatido, você está triste, você está no sofrimento, lembre do Senhor, lembre dele, aleluias. Porque sabemos que a luta, as provas, não é para a eternidade. Diz aquele louvor Daniel e Samuel que Deus prova quem Ele ama. Se Ele está te provando é porque Ele ama você. E todo cristão, servo, ele tem que ser provado. Ele tem que ser lapidado como uma joia, como um diamante. Aleluia, porque você vai fazer parte, você vai ser uma joia, uma pedra preciosa para o Senhor enfeitar a sua glória. Aleluia, glória a Jesus. É por isso que Ele prova, é por isso que Ele envia as provas, as lutas. Aleluias. Nós temos que ser testados, temos que ser provados, temos que ser lapidados. Mas muitas das vezes, meus amados, nós queremos desistir porque somos fracos demais. Muitas das vezes nós queremos jogar a nossa cruz de lado porque somos pecadores e frágeis. Jesus disse, o caminho é estreito, a porta é apertada. São poucos que irão passar por eles, mas aquele que conseguir passar será, aleluia, uma joia. Será uma pedra preciosa escolhida de meu Pai. Para acabar, aleluia, de decorar aquela cidade que diz a palavra que é a cidade de ouro e cristal. Os muros de jaspes. Louvado seja Deus. O nosso Deus precisa de joias, pedras preciosas. Ele escolheu a muitos. Ele escolheu o mundo inteiro. Mas diz a palavra
que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Louvado seja Deus, é por isso que nós temos, aleluias, que a cada dia que se passa a porta está se estreitando. A cada dia que se passa a luta está aumentando e a prova, as portas se estreitando, o caminho ficando espinhoso, as tentações aumentando. Aleluia, se muitos estão jogando a sua cruz de lado. E nessa noite, aleluias, vamos olhar para a palavra, porque se nós olharmos para a palavra de Deus, nós não jogamos a nossa cruz de lado. Porque quando nós olhamos para a palavra, nós vemos, aleluia, que Jesus não desanimou da sua cruz. Jesus, aleluia, não deixou a sua cruz de lado. Aleluia, quando ele foi preso, nós vemos que Pedro arrancou a sua espada, cortou a orelha de Malco, soldado. E nós vemos que Jesus disse para Pedro: Pedro, devolve a sua espada à bainha. Se fosse preciso, aleluia, eu lutar, meu Pai enviaria o exército de anjos. Mas tem que acontecer, Pedro. Eu tenho que ir à cruz. Eu tenho que tomar os seus pecados, os pecados de cada um de vocês. É por isso que eu estou indo ao Calvário, é por isso que eu estou, aleluia, enfrentando. Não precisa você lutar por mim, Pedro. Aleluias. Louvado seja Deus. Meus amados, essa parábola prova o quão grande é o amor de Deus para conosco. O quanto Ele nos ama. E o quanto, aleluias, Ele tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos dar a vitória. Ele tem prazer em nos entregar, aleluias, a paz em nossas vidas. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte a mim importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, essa parábola nos ensina nesta noite. Essa parábola do juiz e a viúva. Um juiz que não respeitava os homens, nem sequer a Deus ele respeitava. Ele tinha suas leis. E essa parábola nos ensina nesta noite. Ele não aguentou, aleluias, tanto aquela viúva vir a oportunar. Aquela viúva todos os dias estava até o juiz reclamando com ele, dizendo: faz-me justiça. Faz-me justiça contra os meus adversários. E aquele juiz não suportava mais ver aquela viúva. Aquele homem de duro coração. Aquele homem, aleluias, um coração, aleluias, tenebroso. Um coração, aleluias, de carne. Um coração que não respeitava nem a Deus, nem os homens. E a palavra nos fala nesta noite, aleluias, que este juiz não suportou ver aquela viúva todos os dias a oportunar o seu sossego.
E ele diz: irei fazer justiça, irei, aleluia, atender esta viúva, porque já não aguento mais, de tanto ela me importunar. Meus amados, o que quer dizer essa parábola? O que Jesus quis nos dizer nessa parábola? Ele quis dizer, se este juiz de duro coração, se esse juiz, um homem bruto, um homem mau, não endureceu o seu coração para aquela viúva, de tanto ouvir aquela viúva, ele amoleceu o seu coração e disse: eu vou atender essa viúva, vou fazer justiça em favor dessa viúva, porque eu não aguento mais. E Jesus nos fala aqui nessa parábola: ouve o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde, para com eles. Aleluias, que maravilhas! Se aquele juiz, um homem mau, um homem que não temia a Deus, um homem que não respeitava os homens, não aguentou e amoleceu seu coração para aquela viúva. Imagine o nosso Deus, um Deus de amor, um Deus que é justiça também. Quando nós falamos de um Deus amoroso, também temos que falar de justiça, porque Ele é justo. Aleluias, glória a Jesus. Mas Ele nos ouve. Se você clamou, se você pediu, não desista. Persista na sua, aleluia, caminhada. Às vezes você pediu hoje, você pediu amanhã, você pediu depois, vai pedir depois, e você não tem, aleluia, certeza na sua vitória. Você já pediu, aleluia, há muitos dias anteriores e ainda não aconteceu a sua bênção. Não desanime. Não desanime, porque Deus está preparando a sua vitória. Deus está preparando a sua vitória. Louvado seja Deus. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, ainda que Ele tarda para com eles. Deus não tarda, Deus faz na hora certa. Mas a palavra nos fala aqui, ainda que tardio para com eles. Para nós às vezes é tarde. Para nós achamos tarde, Deus está demorando, Deus não vai me entregar a minha vitória, eu vou desanimar. Eu clamo e nada chega para mim. Às vezes, aleluias, nós achamos que está demorando demais, mas a palavra nos fala que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Aleluias. A palavra nos fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia para Ele é como 1000 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Digo-vos que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluias, que maravilhas. Glória a Jesus. Aleluias, glória a Deus. Às vezes, meus amados, nós pedimos: ore por mim, ore por mim, ore por mim, e esquecemos de fazer a nossa parte. Aleluias. Esquecemos de dobrar o nosso joelho e falar com Deus. Temos que se unir em clamores, com certeza. Porque nós vemos que quando os discípulos estavam presos, aleluia, Pedro e João estavam na prisão, os outros apóstolos estavam orando, aleluia, uma corrente eles fizeram de oração, e aquelas portas do presídio se abriram. Louvado seja o nome do Senhor. Mas temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Louvado seja o nome do Senhor.
Digo vós que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Aleluia, meus irmãos, meus amados. Tudo se encaminha para a volta do Senhor Jesus. A fé está cada dia mais escassa. A fé está cada dia mais escassa. Aleluias. Aleluias. Nós vemos que é só um ore por mim. Ore por mim. E às vezes esquecemos de orar por nós mesmos. Aleluias. É nós, aleluias, que temos que acrescentar a nossa fé todos os dias. Não deixar a nossa fé ser abalada. Meus amados, às vezes tem muitas pessoas que acabam perdendo a sua fé, porque ora, pede a Deus, clama ao Senhor e não recebe. Nós vemos que Paulo tinha uma enfermidade. Paulo sofria com a enfermidade e Paulo orava ao Senhor para que o Senhor o curasse daquela enfermidade. A palavra nos fala que Paulo tinha um espinho em sua carne. A palavra não refere qual seria essa enfermidade. Se era um espinho ou se era a outro tipo de enfermidade. Mas nós sabemos que Paulo sofria com essa enfermidade. Ele orava, ele pedia que o Deus curasse essa enfermidade. Mas um dia Deus falou para Paulo: Paulo, a sua graça me basta. Meus amados, às vezes tem coisas que Deus não irá fazer nas nossas vidas. Por que Ele não irá fazer nas nossas vidas? Porque às vezes nós recebemos a bênção do Senhor e viramos as costas para Ele. Há 7 anos Deus me entregou uma grande vitória. É por isso que eu não viro as costas para Ele. Por mais que eu sou pecador, sou falho, carrego os meus pecados, sei que eu sou um grande pecador, um grande falho. Mas por que eu não posso virar as costas para Ele mais? Porque há 8 anos Ele me mostrou que eu não posso mais virar as costas para Ele. Meus amados, às vezes muitos recebem a sua bênção, recebem a cura de uma enfermidade, ou muitas das vezes recebem um bem material e vira as costas para o Senhor. Nós vemos que a ingratidão do homem na terra é muito grande. Aleluias. Muitos e muitos só agradece quando não tem. Só pede quando não tem. Só, aleluias, fala que é fiel quando não tem. Mas quando recebe, vira-se um servo infiel. Vira um servo ingrato. E nesta noite vamos ser gratos ao Senhor, porque Jesus disse nessa parábola: digo vós que depressa lhe fará a justiça. Ele diz assim: o nosso Deus fará justiça a vocês que clamam, que pedem. É por isso que nós falamos aqui. Nós não podemos dar certeza, como os muitos falam por aí. Jesus está vindo, Jesus está vindo. Meus amados, Jesus não está vindo, Ele vai voltar.
Porque se Jesus tivesse vindo, ele já tinha chegado. Porque a palavra nos fala que é no abrir e piscar de olhos. E a palavra nos fala que nem ele sabe, somente o Pai. Só temos a certeza de uma coisa: que a nossa vida se caminha para o fim. A cada segundo, a cada minuto, a cada hora, a cada dia e a cada ano que se passa, a nossa vida se encaminha para o fim. E aí que Jesus falou aqui: digo vós que depressa lhe fará justiça, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Lolo Ju, boa noite para você. Louvado seja o nome do Senhor. É hora de nós, aleluias, começar a meditar, olhar para a mensagem, para a palavra do Senhor. E refletir. Hoje eu estava meditando nessa mensagem e encontrei essa parábola. Eu gosto muito dessas parábolas. Porque eu sei que através dessas palavras nós aprendemos muitas coisas. Essas parábolas foi quando Jesus estava ensinando para os discípulos, para a multidão. Ele deixou essas parábolas para nós, aleluias, nos dias de hoje, para a multidão, para nações que vieres, posterior a nós. Porque não sabemos que dia que vai ser a volta dele. Às vezes pode ser daqui a 1 minuto, daqui a 100 anos, daqui a 1 milhão de anos. Pode vir muitas nações e essas parábolas vão servir para as nações também posteriores a nós. Louvado seja Deus. E através das parábolas nós vemos que Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia, porque Ele é o começo, Ele é o meio, Ele é o fim. Então, nesta noite, meus amados, vamos prestar muita atenção, aleluia, nessa parábola. Eu quero só deixar mais uma vez essa mensagem. Havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Meus amados, lembramos que isso aqui é uma parábola que Jesus estava ensinando, que Jesus estava, aleluia, falando. Porque ele falava em parábola. Muitas mensagens ele deixou em parábola, que até mesmo os discípulos, os apóstolos, ficavam sem entender muitas das vezes. Mas ele não estava falando com eles, porque eles estavam ao vivo com Jesus. A multidão já estava ao vivo com Jesus. Jesus falava, aleluias, para as nações que viriam posterior. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva. E ia ter com ele dizendo: faça-me justiça contra os meus adversários. Meus amados, aquela viúva falava com o juiz, mas ele não queria ouvir aquela viúva. Ele não queria dar ouvido para aquela viúva. E aquela viúva começou a ir muitas vezes naquele juiz a falar com ele. E a palavra nos fala que por um tempo não quis.
Por algum tempo não quis mais, depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me amolesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte, me importune muito. Não volte a me importunar muito. Louvado seja Deus. Ouve o que diz, e diz o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. Ele mandou nós ouvir essa parábola. Ele mandou nós prestar atenção nessa parábola. Ele diz, ouve o que diz esse injusto juiz. Vamos prestar atenção. Vamos ver essa parábola com o coração firme, para nós entender. Ele mandou nós olhar para esse justo juiz e ver o que ele estava fazendo. Ele era duro, coração duro, firme, não respeitava a Deus, não respeitava os homens, não temia nem mesmo a Deus. E aquela viúva conseguiu, aleluias, amolecer o coração daquele juiz. De tanto ela insistir, de tanto ela ir nele, falar, reclamar com ele, ele aquebrantou o coração e disse, vou atender esta viúva que eu não suporto mais. Não aguento mais essa viúva me importunar. E Jesus mandou nos olhar para a história deste juiz. Diz o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Jesus já falava numa linguagem para nós entendermos. Porque Deus não tarda. Mas nós achamos que Ele tarda. Tem aquele dizer que Deus tarda, mas não falta. Aleluia. Não existe Deus tardar. Deus não tarda. Deus faz tudo na hora perfeita e na hora certa. Porque a hora é dele, o tempo é dele, é ele que determina. Se Deus quiser curar a enfermidade, bem. Se ele não quiser curar, ele é Deus da mesma forma, ele não vai mudar por causa disso. Se o ateu que não acredita em Deus, ele acreditar que Deus não existe, o problema é dele. Se Deus não está nem aí para as opiniões de ateu, será que Deus vai mudar por causa de comedor de feijão, por causa de mim, por causa de um ateu? Não. Ele é Deus da mesma forma. Mas Deus, aleluia, é capaz de mudar uma coisa. O nosso coração e nos fazer entender uma coisa. Que Ele faz na hora certa. E se nós pedirmos com fé, Ele fará justiça por nós. Glória a Jesus. Essa mensagem é maravilhosa. Essa mensagem é linda, perfeita para nossas vidas nesta noite. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que é tarde para com eles. Digo vós que depressa lhe fará justiça quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Jesus já estava falando. Imagine, é por isso que do meu modo de pensar, do meu modo de ver, Jesus não demora. Jesus não demora. Por que Ele não demora?
a fé está abalada. O combustível que conduz o homem ao caminho para a vida eterna está sendo, aleluias, tirada, está sendo acabada, como o petróleo. A fé é o combustível que conduz o homem por este caminho. Como o combustível também conduz os automóveis pelas rodovias. Um dia esse combustível pode se acabar. E Jesus disse: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Será que vai ter esse combustível? É por isso, não vamos deixar a nossa fé ser abalada. Aconteça o que acontecer. Nós vemos que Satanás ele luta 24 horas tentando tirar a nossa fé. Nós vemos o que ele fez com Jó. Satanás tentou de todas as formas abalar a fé de Jó. Mas ele não conseguiu, porque a confiança de Jó, a esperança de Jó era Deus. Vamos fazer dessa maneira também. Mesmo que está difícil, mesmo que os problemas estão grandes, o desemprego bate na sua porta, o pão está faltando na sua mesa, você está enfermo, mas saiba de uma coisa, Jó estava, aleluia, na cinza. Jó estava, aleluia, sem nada. Mas ele não, aleluia, negou a sua fé. Ele não abandonou a sua fé. Quando os amigos de Jó dizem para ele: Jó, abandone-te de Deus e morre. Ele diz: não. A minha esperança, a minha confiança está nele. Ele me deu tudo e tudo ele levou. Bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós somos fracos demais. Às vezes nós olhamos para nós e vemos quanto frágil e fraco nós somos. Às vezes quando vem a luta desse tamanhozinho, nós já começamos a ficar abalados. Nós já começamos a ficar aflitos. Nós já começamos, aleluia, a ficar afligidos. Aleluia, vamos tentar libertar. Vamos pedir a Deus que nos liberte. Aleluias. Da fadiga. Aleluia, do dia de amanhã. Vamos pedir o Senhor que nos liberte do dia de amanhã. Como ele disse, aleluias. Não fiqueis preocupado com o dia de amanhã. Já basta esse dia, aleluias, os seus problemas. Já basta esse dia o seu cansaço, a sua fadiga. Deixe que o dia de amanhã cuide eu. Deixe que o dia de amanhã eu cuido, porque a mim pertence. Não a vocês, mas a mim. Louvado seja Deus. Faça como esta viúva. Vamos fazer como esta viúva. Eu também preciso fazer como esta viúva. Aleluia, ser insistente. Ser insistente. Para que assim o juiz mude a sua ideia. Para que assim o juiz aquebrante o seu coração. Vamos falar com Deus assim: Senhor, nas tuas mãos os meus problemas estão entregues. Nas suas mãos o meu dia de amanhã está entregue. Nas suas mãos a minha vida está entregue. O Senhor sabe, porque a minha vida é sua. É o Senhor que sabe.
É o Senhor que define o meu dia de amanhã. Porque a minha vida te pertence, ela é sua. Vamos parar de olhar para nós e preocupar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A gente muitas das vezes olha, né, tantas pessoas numa correria, corre para lá, corre para cá. Aleluias. Em busca de tesouros, em busca de dinheiro, em busca de fama, em busca de riquezas, de tesouros. Às vezes quando nós tocamos nessas ideias, muitas pessoas falam conosco. Por que muitas pessoas não gostam de pessoas que falam da palavra? Porque sabem que nós falamos isso. Para quê? Juntar tesouros nessa terra? Muitas pessoas não gostam que nós falamos, porque eles estão dizendo que nós estamos, aleluia, tirando o foco das outras pessoas. Muitos dizem para mim, aleluia, você é esmurecido e você com essas conversas acaba tirando o foco de outras pessoas. Muitas pessoas estão focadas e você acaba abalando as pessoas. Mas, meus amados, se nós olharmos, preste atenção, nem eu que estou dizendo nessa noite. É só nós olharmos. Aleluias. Quando você fecha seu olho, quando sua alma sai do seu corpo, seu coração para de bater, você não é nada mais. Você depende dos outros até para carregar, para levar você até o cemitério, para enterrar o teu corpo. Porque você não pode com mais nada, você não pode caminhar mais. Você não pode, aleluias, comer, você não pode falar mais. Você não pode fazer nada mais. Você é carregado pelas mãos de outras pessoas para enterrar, aleluias, para sepultar a sua carne que é pó, que é matéria da terra, e a nossa alma, aleluias, ela presta conta para Deus e não leva nada. Nenhum tesouros ela pode levar. Nenhum dinheiro, aleluias, a nossa alma pode levar. Nem eu que estou, aleluia, tirando o foco de ninguém. Só nós prestar atenção. Temos que lutar, trabalharmos, temos que sustentar a nossa carne, porque a nossa carne, ela é pecadora, ela se alimenta. Quando nós adoecemos, temos que comprar o medicamento. Por que nós temos que comprar o medicamento? Porque senão, aleluia, nós iremos sofrer, sendo que Deus deixou os medicamentos, Deus deixou os médicos. Nós estamos sofrendo sem precisão, porque Ele deixou um recurso. É um recurso que Ele deixou. Ele deixou os medicamentos, Ele deixou o médico. Vamos tentar resolver, aleluia, essa situação. Se o médico der jeito, certo. Se o médico não der jeito, amém. É porque ele, aleluias, declarou. Já está declarado. Ele já declarou
aleluias, o que tem que acontecer. Não adianta. Quando tem que acontecer, o homem não dá jeito. O médico não dá jeito. Mas temos que caçar o recurso. Temos que alimentar a nossa casa. Temos que trabalharmos. Buscar o nosso sustento do dia a dia. Mas não ficar, aleluias, com correria. Muitas das vezes as pessoas, aleluias, vivem tanto apressada que nem tempo de agradecer a Deus ele não tem. Quando sobra um tempinho para eles falar alguma coisa, só fala bobagem. O que sai da boca deles é bobagem. É só isso que sai. Aí quando você não mistura, você fica de lado, eles falam, isso não é vida, viver desse jeito. Meus amados, nós, aleluias, temos que ser diferente. Porque nós conhecemos a palavra. Nós conhecemos muitas das vezes essas pessoas porque elas não conhecem. Quando a pessoa conhece a palavra de Deus, quando a pessoa passa a conhecer, ele muda. A sua vida se torna uma vida, aleluias, uma vida de fé, uma vida espiritual. Aquela vida carnal que nós tínhamos, ela não passa a fazer parte da nossa caminhada mais. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar essa mensagem nessa noite. Aleluias, para que nós possamos assim refletir. Vamos refletir. Aleluias. Eu mesmo, a cada dia que eu leio uma parábola dessa, eu começo a refletir. Eu começo a meditar. É cada parábola que fortalece a nossa fé. Eu deixo essa mensagem que você possa meditar. Evangelho de Lucas, no capítulo 18, no versículo 1, essa parábola se encontra. Eu quero agradecer você aqui do Facebook, você do Kawaii, do TikTok, graça e paz para você, você do Instagram também que entrou aí comigo. Muito obrigado por você estar aí, você que entrou aqui no Instagram, muito obrigado. Deus abençoe cada um de vocês, vocês aqui do Facebook também. Gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Último louvor desta noite para nós estar encerrando.
você se permite viver no piloto automático? Perde noites e sonhos tendo pesadelo. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que a amante cuidou. Porém, Uma uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, lhe faltava uma, que triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pela montanha a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, colocou em seus ombros e ao grande voltou. Ô gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, a sua família nesta noite, você que deixou suas curtidas, você que comentou, você que pediu seu louvor, muito obrigado. Né, o Bruno aqui no Kauai, Deus abençoe Bruno. Gente, Deus abençoe a vida de vocês aí. Né, tudo de bom, uma noite tranquila, né, que nós sejamos grandes abençoados nesta noite pelas mãos do Senhor, né? Você também do TikTok, muito obrigado, você que fez parte aí da nossa transmissão, gratidão a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Que Deus abençoe poderosamente, né, a vida de cada um de vocês, você do Facebook e do Instagram também. Né, muitas pessoas entrando no Instagram, né, Deus abençoe vocês do Instagram. Entrei aqui no outro Facebook hoje, né, e esse outro Facebook aqui, as pessoas não entrou nele, né, mas tá bom, né, depois nós iremos entrar no outro Facebook, porque o outro Facebook é mais, né, popular do que isso que eu usei aqui hoje. Mas que Deus abençoe vocês da mesma forma, cada um, né? Fiquem todos com Deus, né? Desejo a vocês uma noite tranquila, abençoada, de paz e de muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Fique com Deus, a paz de Cristo, uma boa noite. Voltaremos a outra oportunidade, se Deus nos permitir. e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros, e ao redil voltou. Curou suas feridas. Quando o Senhor disser, meu filho, chegou a hora, vá buscar minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera